Começando os trabalhos. Olá pessoal, tudo bem? Ó, tem aqui, ó, se quiser vir aqui você pode fazer com o pessoal aqui. Deixa eu ver se tá. Vocês estão aparecendo aí? Eu não tô vendo nada. Ó, se você quiser vir aqui, sala 538, às quartas, beleza? Não sei se vai ser toda a quarta, né? Mas eu acho que essa semana que vem eu acho que vai ter. E na semana que vem eu acho que vai ter na sexta também, né? Que a gente vai ter aqui. Aí eu acho que a última quarta do mês não tem, na sexta, por causa que essa sala estava alugada, tá bom? Mas qualquer coisa, se a gente vê necessidade, a gente pega outra sala, não é muito problema. Mas é legal que essa mesa aqui é massa, né? Essa mesa aqui é top. Certo? Então hoje a gente vai ver aqui, na aula de hoje, finalização de forças e começar campo elétrico, né, em cargas discretas, cargas bolinhas, aquelas bolinhas que a gente estava vendo. E também a gente vai começar a ver cargas discretas, né? O que é uma carga discreta? É um objeto que é carregado. Por exemplo, a janela, ela é um vidro que pode adquirir cargas e a gente vai aprender a calcular o campo elétrico. Se eu sei o campo elétrico, eu posso calcular a força, né, que uma carga vai sentir daquele objeto, tá? A gente vai fazer isso aí também. Tá bom? Então, olá pessoal que está entrando aí, né? Então só vou voltar aqui para lá e a gente começa. Ao vivo. Certo? Deixa eu... Ixi, a minha esposa tá acabando a bateria dela. Ela falou alguma coisa importante para mim. Agora eu não vou poder ver. Melhor ver. Pessoal, melhor ver, né? Deixa eu, rapidinho aqui, deixa eu colocar minha bateria para que não acabe no meio do vídeo. Esse aqui, o caminho. Você está fazendo também a live? Tô. Ah, bom. Todo mundo tá aqui online? Não, eles dois não. Mas é bom que aí já une, já. Sim. É uma coisa. Eu só achei que online ia ser pior, mas até que tá sendo melhor do que presencialmente. Eu consigo estudar mais. É bom, né? Bom. Você pratica todos os dias, né? Então. Sim. Não que você não tem que fazer isso presencialmente, claro. Mas é bom ter uma aula de reforço, né? Porque a gente vai se divertir. Deixa eu... Pessoal, só vou ver o que minha esposa quer aqui, eu já volto, tá? Não, aí vai cair todo mundo. Deixa eu ver se dá pra... Voltamos. Deixa eu ver se a bateria tá carregada. Tá. Então vamos lá. Senhores, vou beber aqui um pouquinho, vocês não querem lá? Não é onde eu esqueci de pegar copo. Mas pode abrir aí, ó. Pode abrir aí o bolinho. Vou pegar aí. Seguinte, a começar a aula de hoje a gente vai relembrar aqui. Ô Gabriel, ô Gustavo, estou aparecendo aí? Tá, todo mundo já de Gabriel. A gente vai relembrar, na aula passada a gente usou o princípio de superposição para calcular a força resultante, né? Então a gente calculou a força resultante em uma carga, né? Quando tinha 3 cargas. Então basicamente eu vou fazer um desenho aqui só para relembrar mesmo. Se eu tenho 3 cargas aqui, essa aqui é 1, Q2, Q3, e aí eu vou calcular, utilizando o princípio da superposição, que a força é só calculada para um par de cargas. O que eu faço com essa daqui? Finjo que ela não existe, né? Então, pelo princípio da eletrostática, cargas iguais se repetem. Então eu desenho as forças, né? Faço essa interação e eu sei que essa daqui é
F12. Né? Por que é F12? Entre essas duas cargas. E aí, o que eu faço aí? Não paro aí, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desconsiderar essa e só essas estão presentes agora. Então, o princípio da eletrostática diz que cargas opostas se repelem. Então, eu tenho outro F aqui, entre 2 e 3, o F23. Beleza? Então, se eu esqueci essa, fiz essa interação. Esqueci essa, agora vou esquecer essa. Né? Então, a força entre essas duas aqui é a F13, certo? F13 também é de repulsão. Considero que a 2 não existe nesse momento. E aí eu desenho aqui F13 e F13. Beleza? Aí a grande pergunta é, qual a força resultante em qual carga? Né? Então o exercício pode perguntar, ó, a força resultante na carga Q3. Então na carga Q3 eu sei que eu tenho que calcular F23 separado, F13 separado, e como elas duas apontam para a direita, eu somo, né? E a resultante vai dar para a direita. Simples, né? Por que a gente faz isso aqui? É tão simples, por causa que todas as cargas estão em linha, né? E eu não preciso aqui decompor nada, certo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai, em vez de trabalhar com cargas em linhas, a gente vai colocar elas num triângulo para ver relembrar aí um pouco de decomposição. Deixa eu pegar aqui. E não tem apagado o tab. Certo? Então, vamos começar hoje calculando aqui a força resultante sobre 3 cargas, certo? Então, o exercício aí que a gente quer aí é a força, né? Determinar a força que atua em Q3 na presença das cargas Q1 e Q2. Beleza? Então, a gente segue o desenho aqui, ó. O desenho vai estar Q1 aqui, Q2 aqui e Q3 exatamente aqui, ó. Tá? Vou lá, tudo bem? A ideia aqui é que eu saiba o sinal dessas cargas, certo? Só não bate aí na cadeira. De Q1 e Q3, tá? E o exercício vai informar pra gente que esse triângulo aqui, essa fórmula geométrica, ela é um triângulo equilátero, tá? E equilátero ele tem os ângulos internos 60 graus. Beleza? Então vou fazer em ângulo aqui. A distância entre as cargas são iguais, né? Então a distância aqui a gente vai calcular 1,5, tá? E o D vai ser o mesmo para todos. O ângulo interno aqui vai ser 60 graus. Qual que é a carga de cada uma das cargas aí? A carga Q1 vai ser 20 microcoulomb, certo? Mais 20 microcoulomb. Lembrando que na aula passada a gente viu que esse uzinho aqui quer dizer 10 a menos 6. Q2 e Q3 também tem a mesma carga aqui, né? Vou colocar um igual aqui, de 20 microcoulomb, tá? Não vai... Aqui as cargas são iguais. Beleza?
a distância já sabemos, e eu quero a força, né, tem um C cedilha, a força que atua em Q3. Então eu quero saber quais essas forças, né? Então vamos lá, lembrando que eu posso utilizar o princípio da superposição, eu vou só trabalhar com duas cargas e vou esquecer o resto. Então eu vou ter aqui um Q3 força repulsiva, deixa eu colocar um pouquinho maior, né? Entre Q3 e Q2 é F23, certo? Eu vou ter uma repulsiva para cá também, F23, que não vai importar muito, o que vai importar é Q3. E aqui, ó, Q1 e Q3 também, eu esquecendo essa daqui, eu tenho uma força repulsiva nessa direção. Então, seguindo essa direção, vai dar F13. Tá ok? Agora sim. Show de bola? Eu tenho aqui uma força, a reação também, né? F13. E eu tenho as forças 12 que não vai interferir aqui em Q3. Então, qual que é a ideia aqui? Essas forças não estão na mesma direção, né? Então, eu tenho que decompor essas duas em X e decompor em Y, tá? Então, o que é decompor? Decompor é você achar sombra na posição horizontal desse vetor aqui, certo? E a sombra dela na posição, se eu colocar uma luz aqui, ela vai projetar na Y, certo? Então eu tenho que achar essas decomposições aqui, porque somando as decomposições numa direção só, eu tenho a F resultante X. Somando aqui em Y, tem a F resultante Y. Então, vamos fazer de azul? Aí eu tenho aqui, ó, decomposição na horizontal de F23X. Eu tenho aqui na vertical, passou um pouco, F23Y, certo? Tudo que está em pé é Y. E eu vou projetar uma luz aqui, né, em X. Eu vou ter aqui a projeção de F13. X, ok? A projeção aqui, ó, se eu colocar uma lâmpada aqui, a projeção no eixo Y, em cima da carga Q3, eu vou ter F13Y, tá? Beleza. A gente vai calcular aí, né, as projeções, e para isso eu vou precisar desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo. Esse ângulo aqui eu sei que ele é 30 graus. Por que eu sei que ele é 30? Todos os ângulos aqui internos desse triângulo é 60. Se eu dividir aqui, ó, exatamente no meio, eu vou ter 30 em cima, 30 embaixo. Beleza? Então, esse 30 aqui é análogo a esse, e esse 30 aqui é análogo a esse. Né? As duas retas, né, fazem o mesmo ângulo. Ok? Então, a parte de decomposição agora é o que geralmente o pessoal tem dificuldade, tá? Então, o que eu falo para vocês? Mais fácil, né? O que seria mais fácil? Eu tenho aqui o X, né? A componente X e a componente Y, né? E eu tenho um ângulo. Que ângulo é esse? Se esse ângulo for entre a horizontal e a força que você decompõe, esse ângulo aqui a gente pode admitir que F23x ele vai depender de quem? De cosseno de 30, certo? Mas ele vai depender do que? Ele vai, se eu souber esse valor, F23, ou módulo de F23, né? Vezes cosseno de 30, eu calculo o valor dessa base aqui desse triângulo, tá bom? Quando que eu posso usar isso? Sempre quando eu tenho esse ângulo, né, com relação ao X,
e eu estou querendo a componente x, ok? Se eu achei a componente x e ela é relacionada com cosseno, a componente y vai ser seno do mesmo ângulo, tá bom? Então vamos escrever aqui, ó, componente f23y vai ser f23 vezes seno, tá? Ok? Vou fazer isso para F13. F13 eu tenho um ângulo com horizontal, né? É 30. Então F13x é igual a F13 vezes, se a x é cosseno desse ângulo. E eu tenho aqui F13y, isso vai ser F13 seno de 30. Beleza? Então por que eu estou revisando isso aqui? Hoje tem uma atividade que vocês vão poder fazer online e a ideia é achar isso aqui mesmo, tá? É achar isso aqui, ele pergunta, tem uma força lá e tem um ângulo. Qual que é a componente y dele? Né? Então se o ângulo aqui é 30, a componente y 130. Mas ele vai dar só uma força só? Ele vai dar várias Ou ele forças. vai dar, por exemplo, um exercício teoricamente assim, que vai te dar uns pontos e vai te perguntar a força numa carga? É um exercício que eu peguei de mecânica mesmo, não tem nada a ver com isso, mas a ideia é a mesma. Eu tenho várias forças e aí eu tenho os ângulos. Aí você vai decompondo. Tá? Aí eu sorteei uma lá, F5, sei lá. Aí tem um ângulo lá com horizontal e tal. E tem mais uma coisa aqui, né? Quem aponta para cima, positivo. Quem aponta para a direita, positivo. Certo? Para a direita, positivo. Para cima, positivo. Quem aponta para baixo, F13, Y, né? Negativo. Então você pode colocar um menos aqui, né? E quem aponta para a esquerda, nenhum dos casos aqui, é negativo também. Tá? Só tomar conta disso aí. Mas, em tese, até aqui, dá para considerar bastante coisa, tá? Mas quanto vale F23 e F13? Cosseno de 30 tem na calculadora. Então, só preciso achar aqui qual que é o valor de F23 e F13. Tá? E aí eu substituo, calculo aqui as componentes. Tá bom? Beleza? Então vamos calcular F13. F13 da aula passada a gente sabe que é K, Q1, eu usei minúsculo, Q1, Q3, dividido pela distância entre as duas cargas, Q1 e Q3. Entre as duas cargas é essa letra D aqui. E D vale 1,5. Todo mundo vale 1,5 D. Então eu vou colocar a distância entre 1 e 3, isso elevado ao quadrado. Tá? Então fazendo aqui embaixo, vou fazer de caneta preta, tá? Que é melhor para enxergar, né? O F13 vai ser o K, que é 9, 10 a nona. Q1 é 20, 10 a menos 6, que é o microcoulomb aqui, ó, vezes Q3, que é 20 também, 10 a menos 6. E o D13 é 1,5 ao quadrado. Show de bola? Então, fazendo as contas aí, a gente tem aí que o F13 ele vai ser igual a 1,6. Como é força, é Newton. Beleza? Então, calculando aqui o valor, a gente só precisa, né, substituir F23x 1,6 vezes cosseno de 30. Mas vamos calcular F13. Se a gente for vamos calcular F23, né? Se a gente for calcular o F23, vai ser Q2 aqui, né?
vezes Q3, dividido pela distância entre 2 e 3 ao quadrado. A distância entre 2 e 3 ao quadrado é a mesma, né? 1,5. E as cargas também são as mesmas, não muda. Então eu posso falar aqui também que F13 é igual a F23 em módulo, tá? Certo? O valor deles em módulo, isso aqui quer dizer em módulo, é 1,6. Tá bom? Então tá. Qual é o próximo passo? O próximo passo, como eu falei para vocês, é calcular a força resultante numa direção, né? Direção X, certo? Direção horizontal. Essa direção horizontal ou direção vertical. Vamos calcular na vertical que vai ser mais fácil. A força resultante na direção vertical, em Y, é dado aqui pela F23 para cima e F13Y para baixo. Então, quem está para cima é mais F23Y menos F13Y. Ok? Então tá. F resultante em Y. Isso vai ser igual a F23Y aqui, ó, vai ser F23 seno de 30 menos F13 seno de 30. Certo? Como esses dois caras são iguais, né? F23 e F13 dá 0. Essa é a primeira coisa que a gente vai pegar. Ou seja, se esse vetor aqui é igual a esse daqui de baixo, eu posso cancelar. Simples assim. Como esses dois são iguais, mas eles não estão em direções opostas, eles estão na mesma direção, eu vou somá-los, né? E aí a gente tem um valor. Então vamos fazer aqui o FRX. Aí eu vou somar mais F23X mais F13X. Então de novo eu coloco aqui, ó, FRX, F23, o X é cosseno de 30 e o F13 cosseno de 30. Somando os dois, 1,6 cosseno de 30 vezes mais 1,6 cosseno de 30. Tá? E aí a gente finaliza, vou colocar só em azul aqui, né? Diferenciar. FRX vai dar 2,77 N. Essa conta tem que fazer na calculadora, né? Não dá para fazer de cabeça, né? Eu estou usando cola, né? Eu já fiz antes e está aqui os valores, tá? Perguntas, né? Perguntas que podem ser feitas aqui, tá? Professor, e se as cargas não forem iguais, né? Aí, por exemplo, se elas não forem iguais, aí eu vou ter um pouquinho mais de trabalho, por causa que o F13 não vai ser igual a F23. Então eu vou ter que fazer esse procedimento aqui mais umas 2 vezes, né? Para calcular F13 e F23. Beleza? Então, geralmente a gente precisa saber esse ângulo aqui, tá? Então por isso que o exercício ele já cai matando assim, né? Falando, o triângulo ali é equilátero, por causa que você vai ter que entender aqui que dividindo no meio dá um ângulo de 30, né, entre x e a força, certo? Mas se ele não for equilátero,
Aí ele vai ter que dar algumas informações, né, importantes. Como você achar esse ângulo aqui, né? Aí você vai por trigonometria, etc, etc, etc. Tá? Legal. O que é interessante saber é, se as cargas não são iguais, o y aqui, ó, não vai ser igual, não vai ser zerado, né? Então, vai ainda ter uma componente ou para cima ou para baixo, dependendo da qual componente aqui em y é maior. Então, uma menos a outra ganha maior. E aí, o que eu faço? Né? Eu vou ter um FRY com valor e um FRX com valor também. O que a gente faz? A gente vai pegar aqui e fazer o FN total. Beleza? O FN total é como se você estivesse aplicando Pitágoras. Certo? O quadrado da hipotenusa é igual à somatória dos catetos. Quem são os catetos? Esse cara e esse cara. Somatória dos quadrados dos catetos. Né? Então eu tenho aqui, ó, FRX ao quadrado mais FRY, que vai estar ao quadrado. Como FRY é zero, aqui eu vou ter 2,77 mais 0 ao quadrado, o FR, que na carga 3, obviamente, é 2,77. Certo? Simples assim, tá? Como eu disse, vai ter no exercício lá, não vale ponto, é para você treinar. E a ideia é você tentar fazer essas coisas aqui, né? Baby steps para decorar mesmo e partir para exercícios mais complexos. Tem na lista, né, que eu sugiro que vocês façam. Tá bom? Então isso daqui é força. Vocês estão vendo que é F, né? Agora a gente vai aprender agora uma grandeza chamada campo magnético, ou campo elétrico, desculpa, magnético vai demorar um pouquinho. Tá? Então, vou tomar uma coca aqui. Deixa eu ver. Vocês estão tudo bem, hein? Tá legal. Nossa. Show de bola. Ó, virou sozinho aqui. Alguma dúvida? Manda aí que agora eu tô vendo. Porque senão não vai dar pra ver. Aí eu desisti também do Zoom porque o computador ele fica meio longe, ele não tem uma visão boa. Não sei se vocês assistiram pelo Zoom? Não? Eu não assisti não, só dei box. Ó, seguinte também pessoal que está assistindo aí, eu vou disponibilizar o vídeo também, só não tive tempo para isso, mas eu vou disponibilizar da aula 1 e aula 2, tá? E assim que eu disponibilizar, eu posto no Instagram, posto no aviso da online, mando pro pessoal aí dos representantes, meio que fazer uma divulgação, tá bom? Aí você pode assistir lá. Então, vou apagar aqui. Agora? Meu Deus. Mais um burger. Já tá indo, né? E essa camisa aí, outra? Say my name. Sim. Você assistiu, você sabe. Sabe do que eu tô falando. Eu tenho umas dessas aí. Isso aqui foi quando eu comecei a dar aula aqui na ENV. Vamos lá. Campo elétrico, né? Então a ideia de campo elétrico aqui, campo elétrico é uma grandeza, né, que a gente
vai colocar uma letra, né, para calcular a sua intensidade, o seu valor, né? Aqui letra que a gente vai escolher não vai ser C, né? Vai ser o Ezão, certo? Então, para calcular o campo elétrico aqui, a gente vai utilizar essa letra, letra E, né? Então, na equação lá de campo elétrico, sempre vai ter um Ezão, beleza? Suave? Ok, campo elétrico, qual o seu significado? Significado é o seguinte, imagine que eu tenho duas cargas, eu quero distanciar elas, né? Então, essas cargas, quando elas estão próximas, elas têm uma força entre elas, seja de repulsão ou atração. E aí, essa força vai depender do valor das cargas e da distância que eu coloco elas. Se eu for aumentando essa distância, essa força vai diminuindo, vai ficando fraquinha. E quando eu colocar elas muito longe, a força é zero, né? Se não vai mudar de atração para repulsão, se é atração vai continuar sempre, né? Mas o que importa aqui no campo elétrico é determinar, né, não por um par de cargas, mas por uma carga, o quanto ela influencia ao redor dela, né? Então, perguntas como, por exemplo, esse latão de lixo aqui, que é metálico, se ele tivesse carregado, muito carregado, qual que era a distância que eu poderia chegar perto dele para não sofrer uma força elétrica, né? Ele descarregar uma carga elétrica em mim. Então o campo elétrico ele me dá essa noção, né? Ele me dá essa noção para que eu não me aproxime numa distância que ele exerça uma força sobre mim, certo? Do mesmo jeito que um planeta, a Lua, ela está influenciada aqui pelo campo gravitacional, né? Por isso que ela não sai voando, ela é atraída sempre. Se ela estivesse muito longe, ela ia fazer se é um cometa e o cometa passa próximo da Terra, ele está com tanta velocidade que ele é atraído, mas ele não cai na Terra, né? Ele estava assim, ó, essa é a direção dele, mas ele é atraído, então ele faz uma curva, né? Então o campo, a ideia de campo é o quanto uma carga pode influenciar as outras, tá? E como a gente só vai trabalhar com uma carga, a gente vai analisar determinada distância dessa carga em relação a ela própria, tá? E como é que a gente deduz isso, né? Campo elétrico a gente pode chamar então de um mapa, né? Um mapa, certo? Um mapa que vai indicar a influência de uma determinada carga ou um conjunto de cargas, certo? Que a gente pode ir lá com um detetor e medir a influência de todas as cargas naquele ponto, tá bom? Então vamos lá. Campo elétrico também é um vetor, né? Uma grandeza vetorial, certo? Então a grandeza vetorial, então a gente vai precisar descrever três coisas, né? Para falar sobre campo. Então o campo aqui, ele vai ter intensidade, como calcular o valor dele, vai depender da carga e vai depender da distância, né? Vai depender também da direção desse campo, né? Por causa que ele vai ser direcionado para algum lugar, e vai ter um sentido também, que ele vai ter que obedecer um sentido, tá? Então vamos lá. Se a gente quer saber o quanto uma carga que aqui vai influenciar outra carga, vamos chamar essa carga aqui de Q0, a uma distância
que eu sei entre essas duas aqui, a distância D, eu sei que o campo, né, dessa carga aqui é dado pela força dessa carga sobre a outra, que eu posso calcular, né, dividido pela carga que é zero, pela carga que está aqui. Então essa carga vai influenciar a outra, né, uma força pela sua carga unitária. É claro que se essa carga aqui for uma carga enorme, né, a força vai ter que ser, o campo vai ter que contrabalancear, certo? Então a gente pode descrever a intensidade por essa equação aqui do campo, ou sabendo que a força eu posso escrever como o produto de cargas, né, K, Q. Então vou reescrever isso aí, está em cima, Qzinho aqui embaixo, Q0 aqui embaixo. O F eu posso escrever como K, Q, Q0 dividido pela distância ao quadrado, certo? Como eu tenho uma fração aqui, se eu multiplicar, tal, fazer operações algébricas, eu sei que esse Q0 aqui, dividido por esse Q0, dá 1. E aí eu obtenho que o campo elétrico é dado por K, Q sobre V ao quadrado. Que foi? Prova, o que você acha? O que você acha que foi? O que eu te falei? Simples assim. K. Ah, só lembrar da prova. Cara, Esqueci Certo? do K. você esquece do cara. Como Esquecendo esquece do K. K? Ele tá em todas. Ele está em todas, porque vem da força, né? Lá do K da força. Ok? Então, senhores, o que a gente tem que fazer agora é calcular, ou a gente usa essa equação ou essa daqui, né? Dependendo do que é fornecido. Para calcular a intensidade. Pode entrar. Entra aí. E a direção? A direção é sempre ao longo de um ponto, tá? Ao longo do ponto e a carga. Então, ao longo da carga, né? Desculpa, da carga e do ponto. Eu também colocar 1 sobre 4 pi epsilon 0. Aí Não dá, né? não dá para trabalhar com 1 sobre 4π epsilon zero. A gente vai trabalhar com K. E o sentido? O sentido, ele vai ser representado no ponto, certo? Ele vai ser representado no ponto e ele vai depender do quê? Depende da carga, certo? Então, o sentido depende da carga. Da carga que gera o campo, né? Por exemplo, Q está gerando um campo naquela carga Q0, tá? Vai depender desse sinal aqui, ó, se é mais ou se é menos. Depende do sinal da carga. Vou colocar aqui sinal. Melhor do sinal da carga. Beleza? Então vamos fazer uma tabelinha, né? Onde é que essa tabela aqui? Então eu tenho a carga aqui e o sentido, né? A gente vai ter que interpretar isso aí também, né? Então se a carga é positiva, o campo vai ter um sentido, né, representado no ponto divergente. Certo? O que é divergente? Vai sair da carga, tá? Vai sair da carga. Divergente, né? Naquele filme lá que você assistiu. Tem convergente? Tem. Tem. E negativo? Que é o mesmo filme.
E o negativo é convergente, que converge, sentido converge. O que significa isso, né? Mas eu vou ter um campo saindo para todos os lados aqui, ó, certo? Uma carga pontual, certo? Depende de onde o ponto está, né? E aí eu vou falar, ó, o sentido aqui, ó, se o ponto estivesse aqui, se o ponto P estivesse aqui, eu ia representar, né, um campo elétrico saindo do ponto P, ó, divergindo da carga. Se eu tenho uma carga negativa, vou fazer em preto agora, eu vou ter campos convergindo de todos os lados, de todas as direções. E aí, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, um ponto aqui, vou chamar esse ponto de L, né? Posso chamar de qualquer letra. Como é que é o campo dessa carga nesse ponto aqui? O campo vai seguir essas orientações. Então, o campo aqui, ó, vai ser convergente para negativo, converge para carga, ok? Então, basicamente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber escolher entre essas equações aqui para calcular, né, o valor, a intensidade, o módulo, né, do campo elétrico. A direção vai depender aqui se o ponto e a carga eles estão na horizontal ou se é vertical. E aqui o sentido vai ser mais, né, se a carga for positiva, vai divergir e aí eu represento no ponto, né, e aí eu tomo a decisão aqui. Então o sentido aqui, nesse caso, é para direita, como exemplo aí, né? E aqui, nesse caso aqui, é para direita também o sentido, certo? Então vamos fazer um exercício para aplicar isso aí. Já fez. Vamos fazer um exercício. Vou pagar, tá? Tá, espero que grave tudo. Então vamos lá. Eu tenho um exercício aqui que eu peguei da lista, eu acho que ele é o 7 ou 8 e tal. Eu adaptei ele para a gente trabalhar. Então eu vou fazer ABC. Determine, da lista 1, tá? Determine o campo elétrico da carga, né, nas situações abaixo. Das cargas na situação abaixo. Então, é um exemplo aí hipotético, tá? Determine o campo elétrico. Ótimo. Na letra A, eu vou ter aqui uma carga positiva. Então, desenho aqui a carga positiva. Eu vou chamar ela de Q1 e ela vale 4 microcoulombs, certo? Do lado direito dela aqui, eu vou ter um ponto, eu vou chamar de P, e eu quero saber o campo elétrico nesse ponto, tá? O que eu sei também? Eu tenho que saber a distância entre a carga e o ponto. A distância aqui, ó, é 3 centímetros. Beleza? Então vamos lá. Distância 3 centímetros. Como eu tenho, né? Ou eu uso E é igual a F sobre Q0, sobre Q, né? Ou E é igual a K, Q, D quadrado. Qual que eu uso? A primeira ou a segunda? Segunda, né? Eu tenho carga
distância. Sem dúvida, segundo. Então vamos lá. Então, Tempo de pensar. Então, E1 aqui, certo? Da carga 1 é K, carga Q1, dividido pela distância Nunca mais esqueci esse cara. entre a carga e o ponto, né? Então, eu vou colocar a distância 1P, certo? Distância 1P é D. Isso ao quadrado. Tá bom? Então, fazendo essa conta aqui, ó, eu vou ter que o K é 9 vezes 10 a nona, certo? O Q1, ele vai ser 4 microcoulomb, 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância aqui de 3 centímetros, né? Então, fica a dica aí, também é uma dúvida frequente com os meus alunos, né? Então, 1 centímetro eu tenho que passar para metro. Qualquer distância eu vou ter que passar para metro, seja em quilômetro, tem que passar para metro. Então 1 centímetro eu posso escrever como 1 vezes 10 a menos 2 metros. Então 3 centímetros é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então o que eu vou quadrar aqui, essa distância ao quadrado, vai ser 3 vezes 10 a menos 2. Então eu vou, certo? Vou abrir o parênteses aqui porque a distância está ao quadrado, né? Fiz antes, só para vocês perceberem. E vou colocar aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 2. Tá bom? Então, fazendo essa conta, temos que o E1 aqui será 9 vezes 4 vezes 10 a terceira em cima, né? 9 com menos 6 é 3. E embaixo eu vou ter a distributiva, ó. Esse 2 aqui vai distribuir exponencialmente para esses dois caras. Então vai ficar 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Certo? Ok? Tá bom? Eu vou fazer um exercício só sobre potenciação. Fazer um vídeo e eu vou divulgar, tá? Então corta 9 com 9. Eu vou ter aqui 4, 10 a menos 4 sobe aqui, troca o sinal, 10 mais 3 com mais 4, 7. A unidade que eu não falei ainda do campo elétrico, como é força dividida por carga, força é Newton, carga é Coulomb. Então fica E1, 4 vezes 10 a menos 7. Beleza? Vamos fazer letra B e fazer letra C e finalizar. Próxima vez eu faço K vezes K. Certo? Senhores, eu tenho agora o ponto P na letra B está desse lado e aqui eu tenho uma carga negativa chamada Q2 de menos 5 microcoulomb. Ok? Vamos lá. Qual que é a direção e sentido aí da letra A? Direito, né? O mais ele vai convergir. Então, no ponto, eu vou representar o campo elétrico divergindo. Então, E1, que eu acabei de calcular, direção De cara, por exemplo, ali do menos 5 eu já posso falar que ele é para a esquerda. Né? do menos 5 para a direita. Por causa que negativo vai convergir, Entendi. certo? Do ponto, sempre eu desenho no ponto, né? Eu converjo para ela. Entendi. Ok? Show de bola. Então vamos calcular E2. E2. Do mesmo jeito, Q2 dividido pela distância de 2 até o ponto P ao quadrado. Vou fazer aqui rapidão. 9, 10 a nona é 5 vezes 10 a menos 6 dividido pela que distância aqui?
esqueci, é a distância aqui a mesma, é 3 centímetros. Tá? A gente vai usar isso aqui daqui a pouco, a distância é a mesma. Então, não se esqueça que é o quadrado, tá? Vamos colocar aqui 3 vezes 10 a menos 2. É o que eu quero em metro. Ok? Então, observação aqui, ó. Professor, mas a carga é negativa, o senhor não colocou o sinal ali? Lembre-se que força e campo elétrico são grandezas vetoriais. E a gente está calculando aqui a intensidade. Quando eu defino intensidade, ela é em módulo. Né? Então não pode ter sinal ali, certo? Então sempre as cargas são em módulo. Ok? Então, módulo da carga, 5 vezes 10 menos 6. Fazendo a conta aqui, rapidez, o E2 vai dar 5, 10 a sétima, certo? Não precisa se assustar, porque aqui, ó, a gente fez o mesmo processo, vai dar 5, e aqui vai dar 4. 4 vezes 10 a sétima, Newton todo. Beleza? Nesse caso aqui, como a gente já comentou, negativo, o sentido do campo elétrico, vou colocar em azul, né? No ponto, vai ser convergindo para a carga que gera ele, certo? Então essa carga é negativa, então converge para ela. Ok? Finalizar, prometo aí, já deve ter gente aí querendo entrar. Eu vou juntar o A e B, né? Eu vou juntar o A e B. Então eu vou desenhar esse mais aqui, ó. Aí vai ficar bacana. Eu vou desenhar o menos aqui, Q2. E aqui a nossa distância agora é 6. A distância aqui, ó, é 6 centímetros. E eu quero saber o campo elétrico no ponto médio entre essas duas cargas, né? O que é o ponto médio? É no meio, né? Certo? Então, não, tem que falar, né? Então, o ponto médio é aqui, certo? Então, lembre-se, campo elétrico a gente calcula no ponto, e no ponto, o ponto não tem carga ali, tá? Por isso que a gente usa só com uma carga. Mas eu tenho duas cargas aqui, professor, sei, mas eu quero a influência dessas duas cargas aqui, né? O que a gente faz? A gente utiliza o princípio da superposição. Como a gente não tem uma outra equação que a gente pode calcular, né? A gente faz o seguinte, a gente esquece Q2, né? Desconsidera ela e calcula o campo elétrico, a influência da carga 1 aqui nesse ponto P, esquecendo o Q2. Depois que a gente calculou, né? A gente esquece Q1 e calcula de novo a influência de Q2 em P. E aí, quando eu calcular, eu vou ver que os campos elétricos, né, o campo dessa daqui diverge, né? E1, certo? Mesma coisa aqui. E aqui eu tenho que o campo da negativa converge para ela também. Então eu vou colocar aqui, fazer de outra cor, tá? Eu tenho um campo aqui, ó, E2 da carga 2, Q2, que também vai convergir para a negativa e vai divergir da positiva, certo? E aí, o que eu quero agora? Eu quero, como eu tenho dois campos, eu quero a resultante, o campo resultante. Então, só deixar indicado aqui, né, senhores, que eu falei, mas não escrevi. Esse D aqui, ó, vale 3 centímetros, né? O outro D, consequência, vale 3. Então, a resultante aqui, o campo resultante no ponto P, vai ser a soma desses dois campos, certo? Como eles estão apontando para a direita, eu vou ter aqui mais E1
mais E2. Beleza? Então vamos lá, calculando. O E1 é 4, 10 a sétima. O E2 é 5, 10 a sétima. Certo? E aí, para finalizar, 4 mais 5, 9. 9, 10 a sétima. Newton Coulomb. Beleza? Então tem uma resultante para a direita. Show de bola? Então, como deu 7 horas, a gente vai ter que dar uma interrompida. Próxima aula a gente vai ver um fio, né? Vai ver distribuições contínuas de carga aqui, vão chegar nessas equações aqui, certo? Chegar não, a gente vai escrever elas e usá-las. Está na outra. Certo? Beleza? Então, semana que vem temos aula aqui, né? E na sexta também, beleza? Então, bom feriado para vocês. Pode mandar dúvidas para mim via direct, tá? Pode mandar em vídeo, se você quiser perguntando. Pode mandar foto, e aí por diante. Tá bom? Acho que vai se arrepender, professor, você falando isso. Eita, nós. Será? Vamos lá. Tchau, pessoal. Tchau. Ó, tem gente que entrou agora. Ó, encerrar o vídeo. Aí eu clico aqui.